Quero convidar você a continuar com esse segundo vídeo da série Seja os Meus Imitadores, como eu também sou de Cristo. E se você não teve a oportunidade de ver o primeiro vídeo dessa série, eu convido a você a assistir o vídeo anterior. Eu vou deixar aqui na descrição, abaixo, para que você assista o primeiro e você continue com a série Seja Meus Imitadores. Esse é o segundo vídeo. E se você gosta dessas mensagens, eu peço para que você curta, compartilhe, dê o seu joinha e faz a sua inscrição no canal para que você continue recebendo esses vídeos e a continuidade dessa série Seja Meus Imitadores. E vamos saber da vida de Paulo. Paulo disse aos irmãos de Coríntios para que nós sejamos os imitadores de Paulo como Paulo era de Cristo. E a gente terminou o primeiro capítulo dessa série, primeiro vídeo dessa série, em Atos, capítulo 7, quando nós vemos a morte de Estevão e Saulo, que antes de ser Paulo, Saulo estava ali presente na morte de Estevão. No capítulo 8 de Atos, no versículo 1, diz assim, até melhor, no versículo 60 do capítulo 7, diz assim, depois Estevão se ajoelhou e gritou bem alto, o Senhor não os condene por causa deste pecado. E acabando de dizer isso, morreu. Então ali existia a morte. Saulo tinha concordado com a morte de Estevão. Foi assim que a gente terminou o primeiro vídeo da primeira série. No versículo 2 de capítulo 8 diz, alguns homens temiam a Deus, e enterraram e choraram muito por causa da sua morte, a morte de Estevão. Naquele dia em diante, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. Todos os discípulos foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Saulo procurava destruir a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava para fora tanto homens como mulheres, e os punham na cadeia. Aqueles que tinham sido dispersos iam a todos os lugares anunciando as boas novas. Então a gente vê aqui o final do primeiro capítulo dessa série, que Paulo estava assolando a igreja. No capítulo 9, versículo 1, a gente vê então uma grande transformação na vida de Saulo. No versículo 1, diz assim, enquanto isso, Saulo continuava a ameaçar de morte os discípulos do Senhor. Ele foi falar com o sumo sacerdote e lhe pediu cartas de apresentação para as sinagogas de Damasco, para que caso encontrasse algum desses discípulos, quer fossem homem, quer fossem mulheres, pudesse prendê-los e levá-los de volta para Jerusalém. Saulo estava indo em seu caminho e já encontrava de perto a cidade de Damasco, quando de repente uma luz do céu brilhou à sua volta. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então ele disse, quem é você, Senhor? E a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante-se e vá para a cidade. Lá você ficará sabendo o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo permaneceram em pé, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou, mas quando abriu os olhos,
não conseguiam ver nada. Então os outros o levaram pela mão e o guiaram até Damasco. Saulo ficou 3 dias sem conseguir ver nada, e durante esses 3 dias ele não comeu e não bebeu nada. Na cidade de Damasco havia um discípulo de Cristo, chamado Ananias. Ele teve uma visão na qual o Senhor lhe disse: Ananias. E ele disse: Estou aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Prepara-se e vá para a casa de Judas, a rua direita. Ao chegar lá, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e colocar-se as mãos sobre ele para que possa voltar a ver. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muita gente falar a respeito desse homem, a respeito de todas as maldades que ele tem feito ao seu povo em Jerusalém. Eu ouvi também que ele veio aqui com a autoridade dos líderes e dos sacerdotes para prender todos aqueles que acreditam no Senhor. E o Senhor lhe disse: Vá, eu escolhi esse homem como instrumento para levar o meu nome às nações do mundo e aos reis, bem como o povo de Israel. Eu mesmo mostrarei a ele tudo quanto irá sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, colocou a mão sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você estava vindo para cá, me mandou aqui, para que você pudesse ver de novo e ficar cheio do Espírito Santo. E imediatamente, umas coisas que pareciam como escama caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver novamente. Então se levantou e foi batizado. E depois de comer alguma coisa, recuperou suas forças. Saulo ficou alguns dias com os discípulos de Jesus em Damasco, mas logo começou a anunciar nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam admirados, dizendo: Não é este homem que estavam matando em Jerusalém aqueles que acreditam nesse Jesus? Não foi ele que com a mesma intenção veio aqui para prender essas pessoas e levá-las para os líderes dos sacerdotes? Saulo, porém, se tornava cada vez mais forte na fé e confundia os judeus que viviam em Damasco com as provas que davam de que Jesus é o Cristo. Algum tempo depois, os judeus começaram a fazer planos para matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles, e eles vigiavam os portões da cidade de dia e de noite para matá-lo. Uma noite, porém, os discípulos levaram e, colocando-o dentro de uma cesta, desceram pelo muro da cidade. A gente vê aqui a grande transformação de Saulo. Aqui a gente vê qual é o verdadeiro plano de Deus. Deus muitas vezes pegam pessoas que para os nossos olhos humanos a gente acha que é loucura. Como esse homem que estava assolando a igreja, estava perseguindo a igreja, agora passa então a se converter. Como Deus, Jesus, escolhe esse homem para que ele vá levar. Então, a primeira coisa é, se você se deparar com pessoas que aos seus olhos, aos meus olhos, a gente vê que era um louco, uma pessoa que ia contra tudo que a igreja que pregava, e ele passa então a ser um homem que é transformado por Deus, não se assuste, porque a gente vê aqui uma grande transformação que Deus faz na vida de Saulo.
E ele passa por um processo. A gente não sabe muito bem o que Saulo estava passando por esses 3 dias sem ver e sem comer. Uma coisa é certa, que quando Ananias é destinado para fazer o encontro com Saulo, para tirar essas escamas, para fazer ele voltar, ele estava lá, orando. Ele estava em conversa com Deus durante esses 3 dias. E aqui Jesus simplesmente, da mesma forma que o cegou, Jesus poderia simplesmente voltar com a sua visão. Mas não. Ele tinha um propósito. Ele queria provar, ele queria mostrar, ele queria usar pessoas. Ele sempre quer usar pessoas. E ele usou aqui Ananias para ir lá. E Ananias o questionou. Mas Deus, Jesus, como que eu posso ir lá? Esse cara estava assolando a gente, estava perseguindo a gente. Vá, Ananias, que eu vou transformar esse homem. Esse homem vai sofrer em meu nome. Não por um sofrimento que a gente vai ver mais tarde, mas porque ele ia levar a palavra ao ponto de ele, já logo no versículo 23 de capítulo 9, ao ponto de as pessoas já quererem matá-lo. Porque agora ele já estava no outro lado, né? Do outro lado. As pessoas nem estavam acreditando e nem entendendo. Então Deus aqui na sua sábia, né, na sua sabedoria, usa Ananias para poder... Ananias inclusive ser a prova viva disso, né? Ser a testemunha ocular disso. Então assim que Saulo volta, ele já tem a certeza de quem é Jesus, aquele que ele estava perseguindo, ao ponto de ao conseguir enxergar, ele é imediatamente batizado e recebe o Espírito Santo. Ele fica cheio do Espírito e já imediatamente começa a anunciar esse Cristo que é Jesus, né, o Filho de Deus. E todos ficaram admirados no versículo 21. E aqui parece que volta, né? Aquele que perseguia, que queria matar os cristãos, agora ele está do outro lado, ao ponto de os judeus queriam matá-lo. Agora eles queriam encontrar e ficaram ali na surdina para poder pegar o Saulo para poder matar. Então aqui a gente tem nessa série, nesse segundo vídeo dessa série, a conversão de Saulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que foi testemunha da morte de Estevão, agora ele passa a aceitar Jesus e a gente vai dar continuidade assim na vida de Saulo, que depois vai se tornar Paulo, um grande apóstolo, um grande servo, um grande discípulo de Jesus. Até o próximo vídeo e vamos consumir essa história de Saulo aqui nessa série. Sejam os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Até o próximo vídeo.